a quantidade de gente apostando e acaba pegando aqueles pacientes mais vulneráveis. E aí que são aqueles pacientes que vão desenvolver o que a gente chama de transtorno de jogo. Agiota procurando, pressionando, família vendendo o carro para pagar parte da parcela. 25, 30, 40 milhões de brasileiros já fizeram algum tipo de aposta online agora em 2024. Para algo que é novo na sociedade, chama muita atenção o poder dessa história. Então esse paciente sabe que ele está sem dinheiro. Para situações complexas, sempre existe uma solução simples, óbvia e errada. Mas muitas vezes em saúde mental a gente vê um julgamento. Dr. Thiago Genaro é médico e coordenador da equipe de psiquiatria no Conexa Saúde, especializado em saúde mental e telemedicina. Com mais de 12 anos de experiência e formação em psiquiatria, Dr. Genaro é uma referência no estudo dos efeitos das apostas, as bets, na saúde mental. E neste episódio, Dr. Genaro vai explicar como as apostas e as bets têm afetado a saúde mental de muitas pessoas, mostrando os desafios psicológicos e as consequências do envolvimento excessivo com essas práticas. Mas, doutor, conta pra gente, afinal, o que é o transtorno de jogo? O transtorno de jogo, ele é um tema dentro do capítulo das dependências. Então, quando a gente vai estudar em saúde mental os diversos tipos de dependência, dependência de álcool, dependência de outras drogas, a gente tem o transtorno de jogo. Não vai ser uma substância que o paciente vai usar de forma abusiva e dependente, mas vai ser esse padrão de jogo patológico. A gente gosta de um exemplo que é dor nas costas, que é diferente de hernia de disco. A gente pode jogar, a gente pode fazer uma aposta online no time que a gente torce, em algum esporte, mas quando isso tem um padrão mais patológico, quando isso começa a gerar prejuízo para aquele paciente, acho que a gente vai conversar sobre as várias características, aí isso não é só uma atividade recreativa. Sim. Aí a gente está diante de uma condição patológica. Aí a gente está diante de transtorno de jogo. É uma doença, né? É uma doença. No capítulo das dependências. E, portanto, vai partilhar com as dependências, e por isso que o transtorno de jogo é algo grave, que destrói a vida do paciente e da família, características que são comuns às outras dependências. As apostas e o jogo, elas sempre existiram na história da humanidade. Então, apostávamos ali no Coliseu Romano, apostávamos em cavalo. Então, as apostas, elas sempre nos permearam. Tem alguns relatos, né, históricos. Então, por exemplo, havia uma loteria que foi lançada para a construção de Vila Rica, que é Ouro Preto. Então, século XVIII, 1700 e alguma coisa, foi feita uma loteria para arrecadar fundos para construir o que hoje a gente conhece como Ouro Preto. O jogo do bingo, o jogo do bicho, que usa animais porque parte da população não sabia ler e escrever, e para apostar, então, apesar, né, do senhor não saber escrever, tá aqui, ó, é um cavalo, é uma zebra, e o senhor sabe apostar no animal. Então, o jogo do bicho foi criado ali no século XIX pelo mesmo fundador do Zoológico do Rio de Janeiro. E aí tivemos os cassinos, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, tinha um cassino. Então, a história das apostas, ela é antiga na humanidade, mesmo, né? Ela é histórica. A questão é, a partir de 2005, 2010, 2015, quando todo mundo começa a ter internet no celular, e começa a ficar muito fácil de eu fazer esse tipo de aposta, porque veja, Alan e Carol, se eu tivesse um cassino na cidade e eu tivesse problema com um jogo, então eu tenho um padrão não só de aposta, mas eu tenho um padrão patológico de jogo. Poxa, eu estaria devendo, eu estaria envolvido com algum tipo de problema, o próprio cassino me bloquearia, né? Olha, não pode entrar, o senhor está devendo, o senhor está com o nome sujo, o senhor já pediu empréstimo, olha, aqui o senhor não pode. E muitas vezes tinha um cassino só na cidade e não tinha outro cassino ali na região. Com o celular e com a internet isso muda. Porque se o site X de bets me bloquear, eu tenho Y. E se o outro site bloquear, eu tenho Z. Então, a facilidade que eu tenho para acessar os bets hoje, para fazer essa aposta, acaba multiplicando, e a gente pode falar dos números, a quantidade de gente apostando, e acaba pegando aqueles pacientes mais vulneráveis. E aí que são aqueles pacientes que vão desenvolver
o que a gente chama de transtorno de jogo. Sim. O problema não está em apostar. O problema está quando isso gera um transtorno, começa a virar uma doença e gera consequências na vida das pessoas, né? Mas o que acontece por detrás desse cara? A gente já descobriu aqui que é uma doença. Mas como que funciona isso dentro desse cara? Wallace, tem 3 aspectos que vale muito a pena a gente colocar para o pessoal que está ouvindo, então, sobre transtorno de jogo. Primeira coisa, a gente tem uma parte genética. Ah, que interessante. A gente tem estudo mostrando que em populações que têm transtorno de jogo, o transtorno de jogo é mais comum entre os gêmeos que a gente chama de monozigótico do que o dizigótico. A gente tem 2 tipos de gêmeos. Os que são super ultra parecidos, que são né, praticamente a mesma genética, os que são um pouquinho diferentes. Então, os monozigóticos e os dizigóticos. Vamos considerar que tem populações aqui que tem um padrão de transtorno de jogo. O transtorno de jogo é mais comum nos monozigóticos, que tem um partilhamento genético quase que igual, 100% de genética igual, dos que tem 95%, 90%, os dizigóticos. Caramba, que então, a primeira coisa é, temos gene, temos genética associada a isso, que partilha a genética das dependências. É comum, quando o paciente tem um problema com álcool, que ele tenha um pai, um irmão, um avô que também tenha problema com álcool. Então, acho que o primeiro olhar é ele falar, puxa, eu tenho genética associada ao transtorno de jogo. Isso é o que a gente chama de tipo predisposição? O cara tem predisposição a desenvolver isso? Uma predisposição genética. Ah, ok. Se ele vai desenvolver ou não, a gente não sabe. Então ele tem o que a gente chama de um gatilho genético. O disparo é ambiental. Mas sabendo disso, Alan, olhando para essa genética, é uma população que a gente pode intervir e orientar, e acho que a função que a gente está aqui também nesse podcast é de orientar, fala, poxa, se você tem na sua família um padrão de dependência, de álcool, de drogas, o que seja, poxa, evite a questão do jogo. Não vai ter um barzinho em casa, né? Exato. Exato. Evite. Evite porque você tem uma chance maior do ponto de vista genético. Mesmo que você não sinta isso agora na realidade, você não se perde em jogo e tal, mas você tem uma predisposição. Então, evite. É o conselho. Evite. Eu acho que esse é o ponto de vista genético. Se você encontrar algo na tua genética, familiar com padrão de dependência, vamos lembrar que o jogo é um tipo de dependência. É uma dependência química, é uma dependência comportamental. Se há algum tipo de dependência na sua família, evite o uso recreativo de jogo. Há um risco de você desenvolver transtorno de jogo. Acho que essa é a primeira coisa do ponto de vista genético. No segundo ponto de vista, Alan, para a gente pensar, poxa, por que o paciente, mesmo reconhecendo os prejuízos, dívida, parar de pagar a escola do filho, nome sujo no mercado, acabando com casamento, vendendo empréstimo. Casa. Então, por que o paciente, mesmo olhando para tudo isso, ele mantém aquele padrão patológico de jogo? E aí a gente entende um pouco que seria a segunda abordagem, que seria uma abordagem biológica. A gente fala no nosso corpo dos hormônios. Sim. Então, as mulheres têm os hormônios lá ovarianos, o homem tem os hormônios masculinos, todo mundo tem a tireoide, tem o hormônio tireoidiano. E a gente tem o que a gente chama de neurotransmissores, como se fossem os hormônios cerebrais. É ali que vai agir um remédio para esquizofrenia, um remédio para ansiedade, um remédio para TDAH. Então, a gente age como se fosse em cima desses hormônios cerebrais. Legal. E aí, a gente tem hoje evidência na ciência para 3 grandes alterações cerebrais, não estou mais falando de genética, estou falando da alteração cerebral mesmo, que explicam o jogo. Então, a primeira existiria um excesso de noradrenalina, que seria um desses neurotransmissores. Segunda coisa, existiria um déficit de serotonina. E, Alan, veja onde vai a ciência. Tiago, como que você sabe que tem um déficit de serotonina? Em pesquisa em líquor. Alan, líquor é o que a gente colhe da meninge quando a gente tem uma suspeita de meningite. Você tá brincando? É aquele líquido que banha o cérebro. Então, em estudo de transtorno de jogo, para a gente tentar entender qual neurotransmissor, existe estudo em líquor que falou, poxa, mas aqui tem menos serotonina do que a média que não tem transtorno de jogo, que seria o grupo placebo. Você fala, poxa, essa população aqui que tem menos serotonina nesse líquor está envolvida com transtorno de jogo. Eu não sabia que poderia medir a serotonina. E vamos, assim, só para contextualizar, o que a serotonina faz no cérebro pra gente? Cara, serotonina, a noradrenalina, dopamina, esses neurotransmissores são responsáveis pela, a gente chama homeostase, pelo equilíbrio cerebral. Então,
algum tipo de desbalanceio em certas regiões cerebrais vai te causar, por exemplo, TDAH. Uhum. Um outro desbalanço em outra região cerebral, em outro neurotransmissor, vai te gerar transtorno bipolar. Então, a gente estuda isso, a ação desses neurotransmissores, dependendo da região cerebral onde eles estão envolvidos. Então, o déficit naquela região que sugere para a gente um tipo de transtorno. Me corrija, doutor, se eu estiver errado. Claro. Serotonina é o hormônio de sensação de bem-estar. A dopamina é aquilo que move a gente, aquela energia, tal, euforia. E a noradrenalina, se eu não me engano, está muito também relacionada ao foco. Tá certo? Tá certo. Olha tá certo. só. Então mexe nesse nível hormonal. Nesse nível. Então você vai encontrar... E aí, Alan, eu acho que isso justifica um pouco... Poxa, por que o paciente é um paciente pai de família, trabalhador, um cara sério, um bom amigo, um bom funcionário? Fala assim, não, esse cara tá endividado. Sim. Se julga muito, né, doutor? Muito julgamento. E tem que entender que tem uma questão biológica. Para fechar a parte dos neurotransmissores, a gente tem um terceiro, que é o que a gente chama lá de dopamina, que fica numa região de recompensa. Porque, Alan, veja, quando a gente tem prazer na nossa vida, isso em geral está associado a um esforço. Sim. Para mim é um prazer estar aqui no podcast. E exige um esforço de vir ao podcast. Sim. Mas isso me gera prazer. Mas a gente vem ao podcast, a gente participa, isso me gera uma sensação de bem-estar. Poxa, participei do podcast na van, foi legal a nossa troca, tivemos um feedback bacana. Há uma construção associada a esforço. Qual é a questão da dependência? Não há esforço. Eu terceirizo por uma droga, eu terceirizo por um jogo, para o álcool, instantaneamente, uma sensação de bem-estar. Mas ela é muito fugaz, porque ela não foi construída. A gente constrói a sensação de prazer de estar num podcast, de trabalhar, de ter um bom casamento. Seria a recompensa do esforço, A recompensa do esforço, mas no sentido estrutural. O que a droga traz? Sim. O que o jogo imediato ali, no meio do ambiente de trabalho, num banheiro, de madrugada, a recompensa sem esforço. E isso desequilibra o cérebro. E isso gera uma sensação ruim no cérebro de falar, então, por que eu vou me esforçar? Quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais dessa sensação artificial que de prazer. ele só tem quando joga. Caramba! É muito sério isso, porque aí está explicado a dependência e por que a pessoa fica cega. Porque a nível biológico, a sensação, ele mexe a níveis muito profundos, né? Então é muito sério, porque quando a gente fala de vício de jogo, se julga muito. O doutor trouxe um exemplo fantástico, tipo, pô, o cara sério, faz aqui, né? Bom amigo, tal, viciado em jogo, como é que pode? Puxa, tá aqui a explicação. É sério? Recentemente até a gente teve essa tensão com o Luciano, né, que teve essa preocupação dentro da nossa empresa de trazer esse assunto. Ele trouxe nas redes sociais falando, olha, a gente tem colaboradores que estão pedindo demissão porque tá acontecendo essa situação de tipo, ficar endividado e querer solucionar o problema, né? E não é só este o problema, não é? Eu acho que estar endividado é uma porta para outros problemas, né? Sim. Carol, acho que trazendo alguma dimensão, né? Poxa, Thiago, mas são muitos pacientes, não são, né? Quer dizer, é algo muito raro. Acho que a primeira coisa é algo muito novo pra gente. Então, para nós também, profissionais de saúde mental, é um assunto muito novo. Até porque a questão de bets online, de jogos online, é algo que 10, 15 anos atrás não existia. Não tínhamos esse acesso ao celular que nós temos hoje. Então, a primeira coisa é um tema muito novo, com muita pesquisa acontecendo, etc. Só que, apesar de ser um tema novo, a proporção que ele atinge é absurda. Então, os números mostram, por exemplo, ano passado no mundo, poxa, 80, 85 bilhões de dólares em apostas online no mundo. Poxa, 85 bilhões de dólares talvez seja maior do que o PIB de alguns países menores. Os Estados Unidos representam 20% disso. A Inglaterra seria o segundo colocado com 12%. O Brasil lá embaixo. Mas numa ascensão enorme no Brasil. Os números brasileiros atuais então mostram pra gente que 25, 30, 40 milhões de brasileiros já fizeram algum tipo de aposta online agora em 2024. Então, Caramba. é muita gente. 20% da população? Exato, vai até 20%. Então, Alan, se a gente for imaginar que de 5 brasileiros já fez aposta online, é um número muito grande. Para algo que é novo na sociedade, chama muita atenção o poder dessa história. Isso tudo em um ano só. Isso tudo em um ano só. Então, é uma progressão exponencial, né? para a gente ter uma ideia do impacto disso. Sim. Quando a gente fala do transtorno de jogo, a gente entende, e aí varia muito o livro, a estatística que a gente vai usar, mas mais ou menos que 1% daqueles que jogam teriam algum padrão patológico. Então é verdade,
a maioria vai jogar no sentido recreativo, não vai desenvolver nenhum tipo de dependência. É verdade. O problema da gente trabalhar com uma estatística de mais ou menos 1% é que 1% de 30, 40 milhões, Sim, a gente está falando de 400 mil brasileiros. Então a gente está falando, e não que tenham só algum probleminha, é com padrão de transtorno de jogo, o que implica estar endividado, ter prejuízo familiar, etc. Então é um assunto que toma uma proporção muito grande no mundo inteiro. E se eu posso também ter esse comportamento, se eu tenho casos na família de predisposição de alcoolismo, esse número aumenta. Aumenta. Então ele é muito maior que essa possibilidade de 400 mil pessoas, né? O fator ali de julgamento realmente, de não julgamento, mas de observação opa, se tá atrapalhando a minha vida, se já não está no momento recreativo, é o momento de se olhar para isso, como realmente uma disfunção no jogo ali. Carol, eu acho que esse olhar precoce, acho que seria talvez a segunda medida, né? Então, a primeira seria tentar alertar a população, e acho que estamos fazendo isso aqui no podcast, de falar assim, existem indivíduos mais suscetíveis. Fique de olho se você tem na sua família algum padrão de dependência, e entenda que a questão dos bets está inserida no contexto geral das dependências, porque se você tem, tome cuidado. Como uma mulher com câncer de mama, se há histórico na família, poxa, tome mais cuidado. Faça seus exames com uma regularidade maior, porque há uma chance maior de você ter. Então, acho que até antes da gente identificar os casos precocemente, Carol, é a gente sensibilizar a população de falar, pessoal, cuidado se há uma história na família de dependência. Porque essa é uma ação de prevenção, né? De prevenção. Depois da gente ter a ação de prevenção, Alan, acho que a gente vai para a identificação dos casos precoces. Antes que esse paciente, esse indivíduo esteja com o nome sujo no Serasa, no SPC, antes dele já estar endividado, antes dele ter pedido empréstimo para o colega, para o chefe, etc., antes dele já estar num grau mais avançado, porque é difícil de recuperar. Até uma das medidas que foi feita agora em outubro de 2024 foi bloquear o cartão de crédito. Hoje não se pode mais apostar por meio de cartão de crédito. Ótimo. Então isso já foi uma primeira medida, né? No sentido de evitar esses pacientes que têm já um pezinho no transtorno de jogo. Bet, jogo do tigrinho, essas coisas de aposta, o cara não consegue mais com cartão de crédito? Desde outubro de 2024 não se consegue mais legal. com cartão. É recente, bem recente. Então. Legal. Mas foi uma das medidas adotadas, e aí em conversas com bancos e com as empresas, para a gente tentar frear um pouco essa história. Para ver que uma medida dessa se torna necessária quando há abuso, né? Então é nítido o que está acontecendo. Né? A gente vê muito essa questão do influenciador que tá lá, né, divulgando, mostrando uma parte boa dos jogos e influenciando pessoas negativamente, sem, tipo, se preocupar com a consequência em si. E tem um outro movimento na internet que tá falando sobre isso. Gente, isso aqui não é legal. Né? E tem outros influenciadores falando, não acredito que influenciadores usam seu poder para incentivar coisas que podem prejudicar as outras pessoas. E olha como as estatísticas que o doutor trouxe provam que isso é verdade, né? Tá todo mundo envolvido pela mesma situação. Eu acho que o poder envolvido nisso é muito grande. Esse é um problema que não é só brasileiro, é um problema mundial. Tem várias estratégias sendo feitas. Em alguns países, por exemplo, Carol, eles não estão mais liberando o investimento em bets, a ação ali do jogo, de madrugada. Só em horário comercial. É uma forma, por exemplo, de você, envolver um familiar. Sim. Então a esposa do cara, o marido da moça... estão ali envolvidos. A gente vai falar um pouquinho de tratamento, mas, tem gente envolvida ajudando. Mas às 3 da manhã, às vezes não. E é o horário em que ele levanta da cama, vai jogar sozinho, porque essa compulsão que vem pelo vício leva o paciente a jogar de madrugada. E assim, já atendi casos assim. Não, doutor, minha esposa é super parceira, ela tá comigo, mas eu vou de madrugada jogar. Porque eu não aguento, porque eu não consigo. Eu acordo de madrugada, não coloquei despertador. O meu cérebro me acorda de madrugada pra gente usar. Então tem algumas medidas do poder público pra gente tentar mitigar um pouquinho esse padrão de jogo. Até porque o olhar dessa pessoa é tipo, na madrugada eu tenho mais sucesso nisso, né? Eu vou conseguir mais retorno, e aí acaba envolvendo as outras partes e acaba, né, perdendo totalmente o controle. Sim. Carol, tem 2 padrões muito legais em cima do que você falou, muito interessantes e que a gente vê na prática com os pacientes com transtorno de jogo. A primeira é o que a gente fala de falácia do jogo. Então é assim,
se saiu 16 com 18, é porque eu vou ganhar. Meia-noite certinho, 0-0, eu vou conseguir. Se eu jogar no dia 3 do mês ímpar e sair 17, é porque é o meu mês da sorte e ali eu vou até pegar empréstimo porque eu tenho certeza. A gente chama isso de uma distorção cognitiva, de uma falácia do jogo. Que interessante, eu nunca ouvi isso, doutor. É uma superstição. É muito comum nos pacientes. A gente chama isso de uma falácia do jogo. Não tem nenhuma evidência de que se for no mês ímpar, na lua tal, no dia tal, de que o paciente vai ganhar. Então essa é uma primeira coisa muito legal. E a segunda é o que a gente fala da miopia do futuro, que é o seguinte, eu perdi hoje, mas amanhã eu vou ganhar. Então eu vou fazer o seguinte, eu perdi 100, amanhã eu vou postar 200. Porque daí eu recupero 100 de hoje e lucro 100 de amanhã. Eu faço essa recuperação. E aí ele perde de novo. Vai ser sempre então, melhor no futuro. É a miopia do futuro. E aí no outro dia eu vou apostar 400, porque daí eu recupero os 100, os 200 e os 400. Só que isso vai causando um efeito cascata e aí você vai entender por que esse paciente, em poucas semanas, em poucos meses, está endividado. Ele entra nesse círculo vicioso e não sai mais. Ele não sai mais. E endividado, né, Alan? Uhum. Endividado, não pagando a escola do filho, não pagando a faculdade. A gente tem alguns relatórios, tem saído na imprensa e no mercado, apontando, por exemplo, onde que esse paciente, essa população está deixando de investir. Alan, empresas de varejo, lazer, viagem, faculdade. É um dinheiro, é um recurso do nosso PIB, enquanto país, Sim. que poderia estar sendo usado de maneira produtiva para faculdade, lazer, leitura, e que está sendo drenado para a questão do jogo. Então a gente tem um impacto real disso na economia. Caramba, e quando a gente fala de medicina, a gente já teve a possibilidade de conversar com alguns médicos e eles explicaram para nós que 10, 15 anos às vezes parece muito tempo, mas para a medicina é muito pouco tempo, né? E como é um caso recente, já tendo esse impacto, a proporção disso no médio e longo, ela pode ser catastrófica, né, doutor? Pode. Vi um estudo recentemente, tem mais de 1 milhão, em agosto de 2024, mais de 1 milhão de brasileiros com nome sujo associado ao jogo. É muita gente, Alan, Sim. porque é uma dívida difícil de pagar. Num paciente que já está com algum padrão de comportamento em que ele já não está tão bem, porque a gente tem que considerar que tudo isso vai ter um impacto na saúde mental do paciente. Sim. Acho que além de um impacto na saúde familiar, na saúde financeira, a gente tem impacto na saúde mental. Então, esse paciente sabe que ele está sem dinheiro para pagar a escola do filho. Esse paciente sabe que ele não vai conseguir ajudar a pagar a faculdade da esposa, a própria faculdade, o consórcio do carro. Começa a ficar mais ansioso, insônia, irritabilidade, tristeza, apatia, uma certa falta de vontade de fazer as coisas. Sim. Só pensa no jogo, pensamentos que a gente chama de ruminativos. Fica ruminando aquele tipo de pensamento. Amanhã eu preciso jogar, amanhã vai dar certo. Alan, nesse sentido, isso vai gerando um caldeirão e a gente tem tido pacientes com comportamento suicida associados ao transtorno do jogo. Do jogo, das bets? Por conta do jogo. Caramba. Então, esse paciente vai chegando num grau de angústia em que ele começa a enxergar no comportamento suicida a única alternativa saída, que ele tem, né? Para esse padrão de dependência, para esse padrão de comportamento dele. Esses pontos também são importantes, né? De as pessoas ao redor observar também, né? Carol, quando a gente estuda suicídio na psiquiatria, na psicologia, um dos fatores precipitantes para o comportamento suicida é derrocada financeira, é vergonha, então é a desonra. E você deixar de pagar a escola do seu filho, de pagar o consórcio do seu carro, do seu apartamento. Às vezes o casamento pode acabar. O casamento vai acabar. E aí esse paciente vai no sentido de uma derrocada e ele vai ter ali um fator precipitante para o comportamento suicida. Agora dá para entender porque não dá para controlar e é muito sério. Sem contar que isso também abre a porta dentro desse processo para outras coisas, né? O cara perdeu dinheiro, não tem mais dinheiro para jogar, mas ele tem dinheiro para beber. Sim. Aí ele pode buscar a fuga, porque pelo que eu entendi, doutor, todo esse transtorno, essa doença, ele está relacionado com as sensações que a pessoa sente e no momento que ela não sente mais, vem aquele impacto muito forte e ela está sempre nessa busca. Aí ela entrou nessa busca eterna por essas sensações e ela não consegue enxergar
que ela tá dentro, de um transtorno, alguma coisa. E ela só vai ver possivelmente lá na frente quando acabou tudo assim, né? Ele não enxerga, a pessoa não enxerga, né? Só no limite ali. É o que a gente fala de insight. Uhum. Então, o paciente com transtorno de jogo é um perfil de paciente que tem um bom insight do que está acontecendo e procura o médico? Não. Não. Em geral, ele é levado por um outro familiar, um irmão, um filho, a esposa, o marido, ele é levado. Ele não reconhece. A miopia do futuro diz para ele, não, você não tem um problema, amanhã você vai recuperar. Sim. Amanhã as coisas vão dar certo, depois de amanhã você vai recuperar o que você perdeu hoje. E uma das características centrais é essa irritabilidade ao tentar parar de jogar. Uhum. E por isso que a gente diz que existe um partilhamento com as outras dependências. Sim. Porque o paciente que bebe e tem um padrão de alcoolismo, ele tem muita dificuldade em parar. Ele fica muito irritado no período de fissura, de abstinência. Sim. E ele não reconhece muitas vezes. Não também, reconhece. Né? E aí ele volta a beber. No caso do jogo também. Então a gente diz, inclusive, que não existe exatamente uma fase de proteção. Então já está sem jogar um mês, já está tranquilo. Não, não. Esse paciente que chegou a apresentar um padrão patológico de jogo, ele é um vulnerável. Ele pode recair no jogo 6 meses, 1 ano. Então a gente entende que ali ele tem que parar realmente de jogar. É um risco para sempre, né? Para sempre. Se saiu do vício, às vezes por algum motivo tem que já não buscar, né? Agora que eu tô melhor financeiramente, vou voltar a jogar. Sim. E aí isso já vira outro gatilho novamente. É como os alcoólatras, né? Mais 24 horas, é para sempre. É para sempre, tá? Porque a gente tem essa vulnerabilidade nessa população. Por genética, por questão cerebral, por um jeito de ver a vida, por um suporte familiar, um suporte social. Então a gente entende que o paciente que tem um problema realmente com o jogo, um transtorno de jogo, que é o nome técnico que a gente usa, realmente é abstinência total, ele não pode jogar. Se não tem uma intervenção ainda que ele possa, de alguma forma, se recuperar, acho que daqui a pouco a gente vai falar o que o cara tem que fazer se ele está passando por essa situação, mas se ele não tem essa possibilidade, aí ele vai corre o risco do suicídio, para acabar de vez com essa sensação. Esses são casos reais, né, doutor? São casos reais, infelizmente. Eu comecei a atender, a gente tem atendido também no contexto da Conexa. Tenho vários colegas psicólogos e psiquiatras e fala, poxa, hoje eu atendi um paciente que eu tive que internar, hoje eu atendi uma moça jovem que estava com problema de jogo, agiota procurando, pressionando, família vendendo carro para pagar parte da parcela. Então, sim, a gente começou, de fato, a atender esse perfil de paciente já com comportamento suicida, entendendo que ali talvez seja a última saída dele. E não é. A gente tem tratamento psicológico, a gente tem tratamento psiquiátrico, a gente tem uma série de estratégias para a gente ajudar esse paciente a não encontrar no suicídio a única alternativa para a vida dele. Meu Deus, imagina o que passa por dentro da pessoa para ela procurar essa alternativa, né? Então é muito, muito, muito sério. Eu acho que uma das mensagens mais importantes que a gente está dando aqui para todas as pessoas é essa questão de não julgar, né? Porque é muito fácil quando a gente fala assim, tá viciado, não larga esse celular. A gente, tipo, bota esse peso, assim, tipo, da responsabilidade de tudo que tá acontecendo pra uma pessoa como se ela estivesse saudável, né? Como se ela estivesse, tipo, ela está bem pra entender que aquilo não faz bem. E nesse caso, você tá mostrando que não. Ele já chega num momento que, já ficou bem mais sério, né? O que ele precisa fazer pra... o que as pessoas precisam fazer pra não entrar nessa situação? Carol, eu digo que ninguém julga quem usa óculos. Todo mundo entende que tem uma alteração no olho que leva o paciente a usar um óculos. Ninguém julga quem tem convulsão. Todo mundo entende que se a gente tiver no ambiente de trabalho alguém convulsionar, que existe uma alteração cerebral que levou o paciente a convulsionar no ambiente de trabalho. Não existe um julgamento sobre esse paciente. Mas muitas vezes em saúde mental a gente vê um julgamento. Sim. E é preciso ficar clara a complexidade dessa história. Os fatores psicossociais, os fatores psicológicos e os fatores biológicos dessa história. Porque quando a gente entende essa complexidade, essa teia complexa que leva o paciente a ter esse tipo de comportamento, a gente evita julgamento. Por isso que eu falo que é muito importante a gente trabalhar a profundidade, o porquê das coisas. E hoje a gente conseguiu entender o porquê. O que acontece por detrás do cara que passa por isso, pela pessoa que passa por isso. E quando você entra a nível de genética, né, predisposição, biológico, de sensação, cara, é muito, muito sério. Porque praticamente tudo das pessoas é movido a isso. Então é muito sério. Você que está ouvindo agora isso, e você
se enxergou na situação ou conhece alguém que está passando por isso, o primeiro passo é não julgue. Não julgue essa pessoa. A gente fez questão aqui de explicar também o porquê que isso acontece por detrás, para ficar bem claro. O doutor deixou bem claro, é um transtorno, é uma doença, então essa pessoa precisa de ajuda e já é um ponto de alerta. Para se você identificar isso, opa, tem algum ponto de errado acontecendo. E o bom é que tem muitos casos que a gente pode intervir para que não ocorra de a pessoa não conseguir conviver com isso e se suicidar. Então isso é muito, muito sério. Doutor, a pessoa identificou que está passando por isso, ou outras pessoas identificaram, que eu acho que é o que mais acontece. Como é que as pessoas devem agir a partir de agora? Alan, tem uma frase que eu gosto, que é assim: para situações complexas, sempre existe uma solução simples, óbvia e errada. Nossa, que frase forte. Então, por uma situação complexa como o transtorno do jogo, obviamente que a solução será muito complexa. Então, Sim. acho que essa é a primeira coisa. Acho que você foi muito feliz quando você comenta: quem que vai procurar a ajuda especializada? É o paciente ou ele será levado por um familiar, um colega de trabalho? Provavelmente ele será levado. Então, acho que essa é a primeira coisa. Acho que essa pessoa que leva o paciente para o serviço especializado, que vai sinalizar para o RH da empresa, etc., é como se fosse um farol para aquela pessoa, né? E é a pessoa que talvez a gente envolva no tratamento daquele paciente. Porque esse paciente não vai mais poder jogar. Esse paciente tem dívida. Esse paciente vai ter que resolver as dívidas. Então vai ter que envolver família, vai ter que envolver patrimônio de família. Ele provavelmente não vai enxergar que ele tem um problema. Não vai enxergar, mas muitas vezes o chefe vai chamar, fala: poxa, você está faltando no trabalho, você está performando mal no trabalho. Os efeitos colaterais disso, né? Os efeitos, a cadeia toda que é envolvida. Você pediu aqui pra gente um adiantamento. Então é um adiantamento, o que está acontecendo? A gente pode ajudar de outra forma? Porque esse adiantamento ele até é possível, mas com qual finalidade? Poxa, eu tenho que resolver uma questão de jogo. Opa! Então, envolver familiar, essa teia social, eu acho que é a primeira coisa. Muito difícil, Alan e Carol, a gente fazer uma consulta só com o paciente. Se eu não entender quem é a esposa, quem é o marido, quem são os filhos, quem é o irmão, quem são os pais, para entender como que a gente vai resolver, por exemplo, a questão financeira, é uma consulta que ela acaba sendo mais pobre ou mais superficial. Então, não consegue resolver ali efetivamente. Não consegue, Carol. Porque por mais que a gente consiga melhorar o insight do paciente com psicoeducação, entrar com medicação, poxa, se eu não tiver nenhum tipo de apoio ou de norte ali para ele resolver a questão financeira ou a performance dele no trabalho, que muitas vezes está indo super mal no trabalho e está ali num perigo de ser demitido, não vai ser a psicoterapia e a medicação que eu vou resolver. Então, acho que a primeira coisa é envolver família. Assim, quem é o suporte social desse paciente? Sim. E envolver essa família com essa complexidade e a gravidade que é o transtorno do jogo. Sim, conscientizar, é né? Envolver e conscientizar. Envolver e conscientizar. Acho que essa é uma função fundamental, que é o que a gente chama de psicoeducação. Transtorno de jogo é um assunto dentro do capítulo de dependência, é grave, gera repercussão, está em ascensão, é um problema do mundo inteiro, não é só um problema brasileiro, e o tratamento é muito complexo. Então, envolver a família nessa história é fundamental e talvez o primeiro passo. Ok. O segundo passo, me parece que é envolver esse paciente no tratamento psicológico. Eu acho que ter um terapeuta, em primeiro lugar, que tenha formação e uma especialização, uma expertise, um conhecimento em transtorno de jogo e dependência. Ótimo. Acho isso importante, tá? Não acho que todo engenheiro faça a mesma coisa, não são todos os médicos que fazem as mesmas coisas, não são todos os psicólogos que fazem as mesmas coisas. Posso ter um psicólogo que se especializou em autismo. Então, a primeira coisa é: tenho aqui acesso a um psicólogo que trabalha com a questão geral de dependência e, porventura, até trabalha um pouquinho mais com a questão de BETS, que vem se especializando em transtorno de jogo patológico? Perfeito. Porque a gente vai ganhando expertise, a gente vai ganhando conhecimento. É um olhar mais direcionado. Um olhar né? mais direcionado, Alan. Então, acho que a primeira coisa é procurar esse apoio psicológico. Até porque o paciente normalmente não dá tantos detalhes, né? Tem que estar mais dentro do meio, né? Ele tem a tendência, talvez, de esconder. Tipo, eu não vou falar que eu jogo todos os dias. Eu jogo uma vez na semana, né? Eu jogo só de vez em quando. E aí né? o profissional especializado, né? ele vai entender, tendo às vezes, profundidade, né? Vai sabendo entrar. Claro.
a gente vai ganhando, né, experiência, então a gente sabe quando o paciente não está falando, ou quando eu preciso apertar. Mas nunca teve mesmo ideação suicida? Não, doutor. Nem na adolescência. Ah, não, na adolescência eu tive. Opa, então me conta. Legal. Ah, não, foi um episódio de pouca tolerância à frustração. Eu me desregulei. Então você já vê que esse paciente tem um padrão de impulso. Olha como conversa com a questão da dependência. Nossa, por isso que é importante o profissional especialista, né? Exato, Alan, porque muitas vezes o paciente tem vergonha. Alan, não é um assunto fácil para o paciente. Sim. Você precisa deixar o paciente super à vontade. Ele está envergonhado. Ele não está pagando a escola do filho dele. Ele está envergonhado no consultório. Aliás, ele nem queria estar no consultório. É que ele combinou com a esposa, combinou com o marido, combinou com o irmão de que ele iria. Combinou com o chefe. Mas ele está envergonhado de estar no consultório. Sim. Cabeça baixa, Alan. Ô, doutor, tudo bem e tal? Então, conseguir acolher esse paciente, mas ter o conhecimento técnico do que perguntar e de como entender o que esse paciente tem de baixa tolerância à frustração, de desregulação emocional, que vem desde lá, de repente, uma adolescência, ele já tinha um padrão de impulso. Opa, esse paciente aqui já tinha um padrão de impulso. Eu entendi que não era nos bets, mas ele tinha um impulso. Na briga com o irmão, ele quebrava um objeto. Ele jogava a xícara na parede. Opa, olha como esse paciente tem um padrão impulsivo. E que agora, 20 anos depois, veio canalizar no álcool, nos bets. Então, acho que um bom terapeuta, com esse foco em dependências, de preferência em bets, mas que tem um olhar para dependências, eu acho que é um profissional fundamental para acompanhar semanalmente aquele paciente. Isso é fundamental. E o psicólogo que envolva também a família. E, se necessário, uma coisa que a gente gosta muito é também que a família faça terapia. Legal. A família precisa entender como não responsabilizar, não julgar, quais vão ser os próximos passos, que recaídas acontecem e que a gente não está ali para tirar uma pedra, mas sim para puxar de volta. Falta de vontade, né? O cara não tem determinação, não é bem assim. Né? Eu achei sensacional esse ponto de colocar a família toda na terapia, né? Porque esse consenso que todo mundo precisa entender, podemos ajudar, vamos ser mais úteis, não vamos criar um ambiente desfavorável para essa pessoa, vai ser o que vai ser o diferencial, talvez, para ele realmente seguir com o tratamento corretamente, né? Carol, é muito ruim ser julgado. Sim. Imagina quando você já está com sentimento de culpa, de menos-valia, de ruína, em que você já pensou algo ali sobre um comportamento suicida, e ainda você é julgado na sua família, ou se acontece uma recaída, você é massacrado. Então, a gente entende que dar o suporte psicológico também para a família, puxa, é super importante. Muda o olhar que a família tem sobre o paciente. Até para conscientizar a luta que o cara tá tendo interna, porque às vezes o cara tá pequenos passos superando uma luta absurda interna, e às vezes ele teve uma recaída e a família vai ali e fala, olha, tá vendo? Não dá mais para investir no cara. Olha só que falta de... Eu não te falei? E a luta interna do cara era tão grande que às vezes isso pode ser um estopim para o suicídio. E esse é o ponto que a família agora tem que perceber, né? Olha, se for chamado para terapia junto em família, e a importância, vai e a importância de envolver a família, por causa... O doutor falou uma frase ali da predisposição que me marcou ali, que você tem ali, o gatilho e o ambiente que puxa esse gatilho. Então, nossa, fez total sentido agora isso. Isso. O gatilho genético com o disparo ambiental. Olha só, tá aí. A Sim. família pode ser, né, fundamental para não dar esse Pode. E muitas vezes a família seria um vetor tão importante, então vamos entender que houve uma recaída. Por exemplo, no uso de drogas, a gente fala que isso é um lapso. O lapso está previsto, a gente entende que pode acontecer e ele talvez seja até um acontecimento que vai mostrar para o paciente que a família está lá. Poxa, eu usei, achei que fosse ser julgado e não, eles me estenderam a mão. Caramba, eu vou ser mais resiliente na próxima vez que eu sentir fissura, etc. Então, acho que a gente capitaliza a família para a família ser super parceira desse paciente. Legal. Então, eu entendo que acesso ao psicólogo, a um bom psicólogo com formação na área de dependência, tanto para o paciente quanto para a família, seja um passo fundamental. Não vejo como acompanhar um paciente com transtorno de jogo sem um acompanhamento psicológico. Legal. Seria o segundo passo da base. Seria o segundo passo. E o terceiro passo, com certeza, seria o acompanhamento médico-psiquiátrico. Então, a gente entende o transtorno de jogo como um transtorno no capítulo das dependências. É uma expertise, é um assunto do médico-psiquiatra e a gente tem evidência de medicação. A gente tem vários estudos, de novo, é um assunto muito novo, então tem muita coisa saindo. Poxa, será que um remédio para ansiedade faz sentido?
Será que é um remédio que a gente usa para o alcoolismo, já que é um tipo de dependência, não é uma dependência química, mas é uma dependência comportamental, transtorno de jogo, de impulso também, uma questão ali, de impulso. Né? Então, poxa, se eu usar um remédio que eu uso mais para impulso ou para o uso de drogas, faria sentido para transtorno de jogo? Então, tem muita coisa que vem sendo estudada e a gente tem evidência para alguns remédios, sim, que a gente pode usar. Ajuda a diminuir fissura, abstinência, o impulso, diminui o padrão de jogo. Então, a gente também tem uma evidência medicamentosa. E a gente entende também que o médico psiquiatra acaba também sendo a ponte ali se precisar, por exemplo, de uma internação psiquiátrica, se eu tiver uma questão de suicídio. Então o médico psiquiatra ele acaba também cumprindo esse papel um pouco do gerenciamento dessa situação um pouco mais extrema. Poxa, o paciente realmente não está conseguindo. O período de fissura para esse paciente é muito difícil de tolerar. Vamos interná-lo por um tempo, a gente vê se a gente consegue atravessar um pouco mais de calma o período de fissura? Vamos. Cabe ao médico psiquiatra fazer essa indicação, essa internação. Poxa, o paciente está manifestando comportamento suicida. Manifestou para a família, manifestou para um colega de trabalho. Opa, tem que ter um psiquiatra ali de referência, alguém que acompanhe o paciente, que já conhece o paciente, que já tinha ouvido algo ali na última consulta e entende que sim, opa, precisamos procurar o pronto-socorro, temos uma urgência psiquiátrica aqui. Entendi. Então, por isso que é importante também a conscientização da informação, porque as pessoas ao redor também que estão nesse processo precisam saber identificar, né, doutor? Porque vão ser figuras fundamentais nesse processo. A gente aprendeu também que o julgamento, ele é até natural, é da natureza do ser humano, ele vai acontecer. E o como que isso tem impacto nas pessoas. O senhor até deu um exemplo ali, que o cara vai no consultório de cabeça baixa. Mesmo o profissional não estando julgando, não tendo ninguém para julgar, só que ele mesmo está se julgando. Então é um processo muito forte, muito sério, e que a gente tem a possibilidade de identificar e fazer algo. E, doutor, a pessoa que não pode recorrer, que acontece, a família. Não tem ninguém que possa falar para ele sinalizar essa situação. É aquele segundo caso que o senhor falou que ele é o mais difícil. Teria que ter a própria pessoa se conscientizar disso e buscar ajuda? Acho que não tem outro caminho, né? Alan, o que a gente vê isso na medicina, né? E não só na área, na psiquiatria e na área de saúde mental. Muitas vezes o diabético não quer ajuda. Sim. Ele não quer tomar remédio, às vezes um senhor idoso, ele não quer procurar por ajuda. Quando que ele vai acabar aparecendo no médico? Por exemplo, quando ele desmaiar por uma crise de hipoglicemia. Então a gente tem vários exemplos na medicina que o paciente tem uma adesão medicamentosa, uma adesão terapêutica, que a gente fala que é ir ao médico, procurar ajuda, é muito baixa. Sim. Isso também vale, obviamente, para a psiquiatria e para a área de saúde mental. Então, uma das situações em que a gente vê, quando tem pouco suporte familiar e quando o paciente não tem insight, é quando o paciente realmente está no fundo do poço, que é quando tem o comportamento suicida. Então, ele não procurou ajuda, ele está endividado, ele perdeu já o emprego e etc. Mas ali na iminência suicida, ele acaba aparecendo no pronto-socorro. E aí o médico está no pronto-socorro e pergunta, poxa, mas o senhor está me contando aqui que o senhor está endividado, está com uma série de problemas, o senhor está pensando em se matar, mas o senhor não procurou ajuda? Poxa, doutor, não procurei, não tenho família, não procurei, não tinha percebido que era tão grave. Então, muitas vezes, esse paciente que não procura ajuda, ele vai aparecer lá na ponta do sistema, que é o pronto-socorro. Eu estava pensando aqui que hoje também a tecnologia, ela facilitou o acesso. Se o cara não tem com quem conversar sobre isso e tem vergonha, hoje ele pode recorrer também à telemedicina. E aí seria o psicólogo. Alan, falando um pouquinho da saúde digital. Eu sou um fã da saúde digital. Sim. E te digo... Somos dois. Sim, somos sim. Somos três. Te digo, Carol, que conseguimos atender pacientes complexos por telemedicina. As experiências que a gente tem visto no mundo inteiro, no interior da África, Estados Unidos, Alasca. Outro dia eu li um artigo super interessante de que não existe residência médica em psiquiatria no Alasca. E a dificuldade de fixar um psiquiatra no Alasca. Sim. E de uma região muito grande, com muito gelo, com uma densidade populacional muito pequena. Então, poxa, como que eu levo? E invernos muito longos, então dias muito, muito curtos, aquela coisa um pouco triste. Então, poxa,
Profissionais de saúde mental numa região como Alasca seriam fundamentais. Ah, sim, mas os Estados Unidos é um país rico, deve ter um monte de médico. Não tem nem residência médica no Alasca, de psiquiatria. Então, como levar uma assistência especializada para regiões distantes, inclusive em países ricos, por meio de teleatendimento? Sim. Então, acho que os teleatendimentos, a gente tem experiências fantásticas no mundo inteiro e acho que pós-pandemia a gente começou a ver um boom dos teleatendimentos. Eu vejo cada vez mais colegas médicos, colegas psicólogos super à vontade de atender, inclusive casos complexos, por videochamada, e vejo os pacientes e as famílias mais à vontade. Sim. Atendemos pacientes muitas vezes com demência por telemedicina. Poxa, mas é um idoso, vai dar certo, vamos conseguir. Claro, um ou outro caso não vamos conseguir. Sim. Não vai dar certo. Realmente vamos precisar do atendimento presencial. Mas para a maioria imensa dos casos, inclusive de casos complexos, a gente consegue atender isso por videochamada, por teleatendimento. Hoje a Conexa é a maior empresa digital do Brasil. Tá? Sim. A gente faz mais ou menos 400 mil consultas, entre consultas médicas de psicologia, nutrição, por mês. Metade disso em saúde mental. 400 mil consultas de profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, por mês. Metade disso em saúde mental. Nossa Senhora. Isso já é um indicativo, né? E em ascensão. Quando você tem uma equipe grande, Alan, e para te dar números, nós temos hoje nas plataformas da Conexa milhares de psicólogos. E quando eu digo milhares, Carol, é milhares de psicólogos. E temos um time hoje de 60 psiquiatras. É um dos maiores times de psiquiatria do Brasil, atendendo por telemedicina. Caramba! Então nós temos um time grande, especializado, e conto para vocês que nessa semana tivemos um treinamento específico para os nossos médicos e psicólogos, em que nós trouxemos 3 referências sobre transtorno de jogo. Então convidamos 3 professores da USP e da Unifesp de São Paulo para fazer um treinamento para os nossos médicos e psicólogos sobre transtorno de jogo. Caramba, específico para isso? Específico. Foi 1h30 de debate. Então, aspectos psicológicos, os aspectos epidemiológicos, o tratamento, o diagnóstico, o manejo, a questão suicida. Então, trouxemos 3 referências do país para treinar nosso time. Para que nosso time de psicólogos e de psiquiatras, que já tem uma expertise de trabalho, são profissionais experientes, mas tenham ainda mais conhecimento sobre esse tema que está bombando, que é o tema de transtorno do jogo. Eu vejo que a telemedicina, nesse caso, tira um dos fatores de bloqueio, de procurar ajuda, né? Às vezes, eu vou ter que ir até o psiquiatra, o psicólogo. Dentro disso, eu vou botar várias objeções. Não vou. Hoje eu não posso. Amanhã eu vou. Né? Nesse caso, ele se torna muito mais rápido, tanto quanto o acesso ao jogo, né? Acesso à ajuda também. Então, acho que é um jeito mais prático, vamos dizer assim. Você, que é nosso colaborador, a gente tem acesso ao Conexa e você se identificou com qualquer ponto daqui. Hoje, a Conexa também tem suporte agora, o doutor passou, dessa especialidade. Então, por favor, se você se identificou, você não tem com quem contar, com quem conversar com isso, pode acessar. Acesse o Conexa, vê ali se tem um especialista, né, nessa parte de dependência e também vai ter profissionais ali prontos para conversar contigo dentro dessa linha, doutor. Que interessante, né? Sozinho, que né? vocês tomarem a iniciativa de trazer e especializar dentro do assunto. Isso só mostra a proporção que ele está tomando. Alan, mas eu acho isso, a proporção é tão grande que o assunto do transtorno de jogo tá acontecendo no nosso país, que a gente precisa treinar os nossos profissionais. Eu não posso deixar um profissional atender um funcionário, um paciente. Poxa, acho que eu vou conduzir por aqui, por ali. Não. Vamos ouvir as referências do país sobre isso. Professor, acadêmico. Poxa, o que tem de mais novo na literatura? Esse caminho. Beleza, vamos treinar os nossos profissionais. Em relação ao que a Carol falou, Carol, eu acho que a telemedicina, os teleatendimentos, eles facilitam muito a vida do paciente. Eu acho que o paciente fica muito à vontade. Eu já estou trabalhando há bastante tempo com telemedicina, Carol, e já tive paciente que na primeira consulta veio com boné, para eu não ver direito o rosto. Já tive paciente que veio com óculos escuro, para eu não ver direito o rosto. Aí na segunda consulta já
tinha colocado um óculos normal, já tirou, já estava com rabo de cavalo. Então você vê que até no vídeo existe um desconforto. Oi, doutor. Oi, tudo Sim, bem? A sim. primeira consulta aqui na plataforma. Tá meio tímido. Mas você vê que na segunda, na terceira, na quarta consulta já tá super à vontade. Oi, Thiago, tudo bem? Não, tô melhor. Pô, o remédio tá indo bem. Pô, o tratamento tá indo bem. Quando que a gente vai ter alta? Então também vejo que cada vez mais as pessoas estão se acostumando. E não são só os jovens, Carol. A gente tem um monte de paciente acima de 60 anos, 70 anos, por vezes com apoio do filho, do neto, por vezes não, marcando a consulta. E a percepção, e os nossos números mostram um pouco isso, Carol, é que super satisfeitos. Sim. Não é que nós estamos impondo a eles e eles, é o que tem, vou aceitar. Não. Olha, eu estou satisfeito. A senhora está satisfeita aqui com o celular, aqui com o computador? Não, doutor, eu tenho aqui um celular da minha neta. Mas não, doutor, eu estou conseguindo ver o senhor. A senhora entendeu que a receita vai para a senhora por um SMS, não precisa imprimir, é só levar na farmácia. A senhora entendeu? Não, entendi, doutor. O telefone é esse mesmo? O pessoal recebe. A gente tem pouquíssima reclamação de que não recebeu a receita ou de que não gostou porque o vídeo... A gente tem tido uma experiência muito positiva com o teleatendimento. Até pelo lado do paciente, né? Falando assim, ele vai estar se ele quiser fazer de pijama, se ele quiser fazer estando confortável na sua casa ou no ambiente que ele se sinta confortável. Isso tudo ajuda no tratamento, né? Tudo se torna mais positivo, mais leve para ele também, Facilita, né? Facilita. O doutor falando assim, me veio um caso que eu vi um vídeo esses dias na internet que viralizou, que é um caso de uma psicóloga que foi atender uma paciente e a paciente no primeiro atendimento ela não fala nada. E a psicóloga só fica lá tentando interagir, conversar. Primeiro atendimento e ela gravou, não fala nada. O segundo não fala nada. O terceiro não fala nada. O quarto não fala nada. E a psicóloga fica tentando fazer interações, então, falando sobre novela, sobre vídeo, coisas cotidianas, e a paciente não fala nada. Primeiro, segundo, terceiro vídeo, quarto vídeo, quinto. Aí se passa vários vídeos, a gente não tem a contagem no vídeo, só que em um determinado momento ela faz uma pergunta e a paciente responde. E a psicóloga naquele momento, depois de investir todo esse tempo em entender a situação dela, ela se emociona, chora, e aí depois mostra o progresso ali daquele paciente. É um vídeo muito forte, é muito emocionante, e isso só mostra o que o doutor falou. Às vezes as pessoas elas têm vergonha e não procuram a ajuda. E a telemedicina, você falou um bom ponto. Às vezes ela facilita também essa parte, de eu ter que me locomover a um consultório presencial, ele vai estar toda hora me olhando. Então facilita. Você que não tem com quem conversar, a telemedicina pode ser uma saída. Eu era um cara que eu tinha muito preconceito, doutor, vou ser bem sincero sobre a telemedicina. E depois que a gente teve acesso ao Conexa, eu comecei a recorrer ao Conexa, inclusive neurologista, cardiologista, então todas essas partes eu pude ter contato dentro da plataforma por telemedicina, quebrou meu paradigma, quebrou. Porque o que importa, na verdade, é o olhar do profissional. Se o profissional for um cara cuidadoso, souber analisar dentro do teu assunto e souber te orientar, isso é o que faz o médico ser médico. Então não importa muito se está presencial ou à distância, então é uma quebra de paradigma. E eu queria de verdade reforçar isso, porque, novamente, a gente vai ser repetitivo. Se você identificou qualquer sintoma disso, não espere. Porque, como o doutor falou, a possibilidade de ocorrer algo que a gente não pode fazer nada por isso, que é o suicídio, por exemplo, que depois não tem volta, né? Então, se identificou, vamos seguir o primeiro passo ali, né? Que é primeiro recorrer a alguém da família. Se você conhece tal, tomar a iniciativa, olha, Carol, tudo bem? Eu queria falar de um assunto sério, tal. Eu conheço fulano é isso, tem esse comportamento, isso mostra indícios de... Acho interessante vocês ficarem de olho. Segundo ponto, procurar o suporte psicológico, né? E a família sendo envolvida todo nesse processo é importante. E o terceiro ponto também é o auxílio do psiquiatra, que é diferente, né, doutor? O psicólogo, ele atua em uma área e o psiquiatra em outra. E sempre com uma coisa na cabeça: não julgar. Essa pessoa, ela está passando por uma doença, isso muda toda a estrutura dela e ela também está se esforçando para sair disso. Então, o apoio, a luta dela, a luta de todo mundo tem que ser junta
E esses 3 passos é importante. Você que não tem com quem recorrer, hoje, graças à tecnologia, a gente tem a possibilidade de ir atrás de um profissional de telemedicina. É muito bom e pelo menos você vai estar tomando uma atitude. E você que é nosso colaborador, tem o Conexa para isso. É gratuito, é só acessar, então fazer essa ponte. Não espere para tomar uma atitude, é um ponto que eu queria deixar aqui. Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final, porque o doutor ele tem hora de voo, mas eu queria muito agradecer, doutor. E para a gente finalizar, a gente sempre faz, né, Carol? Um momento onde a gente fala que aqui, essa câmera aqui, doutor, ela é a alma do nosso ouvinte, o coração do nosso ouvinte. E o doutor demonstrou uma habilidade fantástica de falar de um assunto complexo, de uma forma extremamente simples. E eu tenho certeza que o senhor pode tocar mais pessoas específico e fazer com que as pessoas compreendam mais sobre esse assunto. Então, eu gostaria que o senhor, por gentileza, olhasse nessa câmera, olhasse na alma, no fundo, ali no coração do nosso ouvinte, colaborador, e falasse um recado para que, se ele se identificou com qualquer parte desse assunto, o que ele deve fazer? Acho que somos corpo e mente. E acho que a gente vem falando muito do corpo. E que bom que a gente está cada vez mais falando da nossa mente. Acho que a nossa mente, ela conversa com o nosso cérebro. E quando a gente entende isso, acho que fica mais fácil para a gente não julgar. E entender que tem algo ali cerebral também acontecendo e contribuindo para aquele comportamento disfuncional do paciente. O transtorno de jogo é uma realidade, são milhões de brasileiros que estão apostando, tem centenas, milhares de brasileiros com problema, com transtorno de jogo. Envolver família e envolver o tratamento com o psicólogo, tratamento psicoterápico e com um médico psiquiatra é fundamental, é o que evita problemas maiores e é o que a gente quer para os nossos pacientes. Fantástico, doutor. Eu gostaria muito de agradecer a tua vinda, a disponibilidade, né? Agradecer também quem está nos bastidores aqui, né? O Felipe, mais conhecido como Meirelles, né? Dentro da Conexa, que possibilitou ali a vinda, essa parceria de trazer um especialista presencial. Olha, Felipe, você acertou no profissional. Incrível, incrível a tua qualidade, doutora, a didática. Realmente agradecer isso. Agradecer a Carol também, minha companheira fiel de bancada, está aqui, né, enfrentando esse desafio junto comigo, de levar conhecimento para as pessoas. E o tipo de conhecimento hoje que a gente leva pode salvar vidas. Tudo isso tem um propósito, né, Tem Alan? um propósito. Então, muito obrigado, pessoal. E a gente sempre fala aqui, né, Carol? Que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Olha só, acho que ficou o recado. Siga de alerta e não deixe para depois o que você pode fazer hoje e às vezes passar por uma situação que você não vai poder mudar ali no futuro. Então, Obrigada, se a gente pode atuar, Obrigado, vamos gente. atuar agora. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Muito bom.